Boa noite, deputado federal Eduardo Bolsonaro. Seja muito bem-vindo ao Boletim da Noite. Cara, tô tendo quase que um déjà vu aqui, olhando esse cenáriozinho, boletim da noite, logozinho daquela florzinha de lótus ali. Acho que é flor de lótus, né? Ali no... Não! E tá com vocês aqui e na presença do Lacombe, hein? Vocês estão demais. O grupo dos exilados, né? Tá Desculpa aqui a crescendo, hein? brincadeira para começar a dar uma quebrada no gelo, mas, né, que time. Parabéns para vocês. Só para deixar, o deputado, 2 amigos meus me mandaram mensagem, estavam lá na Paulista, no 7 de setembro. O Eduardo Bolsonaro falou que você está exilado aí nos Estados Unidos. Eu falei, olha, exilado eu não estou. Mas eu estou aqui sim, porque já estava pensando nisso há muito tempo já. Desde o segundo turno das eleições, por que será, né? Já imaginava que a coisa não ia ficar muito boa, deputado. Então, comecei a preparar naquela época e agora consegui concretizar. Não, mas bacana demais, né? A gente sempre espera que os Estados Unidos, mesmo que com um governo democrata, que para quem está nos assistindo representa a esquerda nos Estados Unidos, né? O Partido Democrata, ainda consiga realmente colocar adiante aquele espírito dos Founding Fathers, o pessoal que fez a Constituição Americana, as emendas iniciais em 1776, depois da independência dos Estados Unidos, e consiga garantir a liberdade de expressão. Acho que os Estados Unidos seguem sendo o farol da liberdade da região, mas cada vez mais por um fio, né? Lamentável. Vamos ver o que vai acontecer nessa eleição em novembro. Deputado, a gente está comentando aqui agora sobre o José Fux, o Estadão, os jornais agora começando a falar o óbvio, né? Olha, realmente parece que as coisas foram longe demais, censura, etc. Como é que você está sentindo a temperatura no Congresso e, sobretudo, a Câmara e Senado? Além dos jornalistas, tem políticos que estão começando a entender que a coisa está modificando ou realmente eles conseguirão ser mais burros que os jornalistas? Na verdade, não é questão de inteligência, né, Alan? Você sabe muito bem, o político aqui é um ser que ele age de acordo com seus interesses, de acordo com o seu eleitorado. Quando ele acha que ele vai se dar mal com o seu eleitorado numa eleição, ele muda totalmente de posição, faz cara de paisagem, finge que nada aconteceu. Eu acho que, inicialmente, eu estava assistindo o seu comentário, eu acho que o seu tom é correto. A gente tem que pontuar realmente quem é que esteve sempre alertando que a gente chegaria no momento igual que a gente está chegando agora, né? De chegar de apenas uma pessoa dentro do país estar expulsando uma plataforma como o X, depois de tantas bizarrices que já foram cometidas. Mas, enquanto político, o tom a ser adotado, e aí eu estou elogiando você nesse caso, é porque você pontuou, mas também, né, estamos de braços abertos. A gente não quer aqui garantir um monopólio das virtudes, igual com muita frequência a gente assiste os nossos inimigos, então todos são bem-vindos na defesa das liberdades, mas acho que a população, de maneira geral, enxerga e acaba dando crédito, e tal qual o Olavo de Carvalho fazia, né, que no começo, quando ele alertava, as pessoas falavam que ele era louco, e depois, quando se realmente concretizavam as suas quase profecias, todo mundo dava... Um probleminha aqui de conexão com o deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos esperar um pouquinho que de repente volta aqui. Vamos ver se a gente consegue restabelecer. É sinal, cabelo. Ele tá ali ainda? Acho que não. Tá travado ainda. Mas a gente vai tentar restabelecer a conexão com o deputado Eduardo, até porque eu queria ouvi-lo também sobre a questão do impeachment do Alexandre de Moraes, né? Saber como que... ele voltou. Opa, voltou. Voltou ou não voltou? Voltou. Agora voltou. E só o placar, que foi formado com mais de 30 senadores, tá agora acho que em 34, mais ou menos, você já mostra que existe força dentro do Congresso para levar adiante essa pauta. O nosso pessoal ele costuma enxergar muito o copo pelo copo vazio, né? Eu sempre sou otimista, vejo pelo copo cheio. Então, sempre que acontecia alguma coisa negativa no Congresso, as pessoas falavam: pô, vocês disseram que era o Congresso mais conservador desde os anos 90. E é verdade, gente. Se não fosse o Congresso um pouco mais para a direita, a gente já teria aprovado o PL 2630, que regulamenta as redes sociais, e estaria o Alexandre de Moraes, nesse momento, dizendo que ele só estava cumprindo a lei. A gente não teria o argumento de dizer que, olha, Alexandre de Moraes está atropelando a Constituição e todas as normas federais do Brasil. Então, aos trancos e barrancos, a gente está conseguindo se sobreviver, igual a pauta das armas, né? A gente não vai ter nenhum avanço, mas a gente está
tentando fazer uma redução de danos para conseguir sobreviver nesse momento. E eu acho que nesse sentido a gente tem tido sucesso. Eu finalizo aqui relembrando que muitos também querem as coisas para ontem. Eu também gostaria que não tivesse nada disso acontecido e que muito antes a gente tivesse tido alguma atitude, principalmente por parte do Senado, com relação ao impeachment do Alexandre de Moraes. Mas, né, as coisas no Congresso elas ocorrem sempre de maneira mais lenta do que a vontade da sociedade. E eu estou falando isso por quê? Porque todo o processo de impeachment, quando ele se inicia, a maioria das pessoas não acredita que ele vai acontecer. Isso pode-se falar do Collor, pode-se falar da Dilma e pode-se falar também do Alexandre de Moraes. O próprio discurso do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, há um mês atrás, ele falava que zero chance dele analisar o pedido. Depois você vê aqui a colar, ele começando a falar que vai analisar com prudência e etc. Então a pressão ela funciona, tá? E principalmente no período eleitoral. Então acho que nesse sentido a gente está dando alguns passos adiante, sim. Eu acho que a gente está tendo, mesmo dentro desse Senado que é dominado pela esquerda, a gente está tendo algum avanço, e isso se transformará em pauta para a eleição de senador em 2026, onde serão trocados 2/3 dos senadores. É a maior troca possível dentro do Senado, e aí eu começo a inverter as coisas. Muita gente fala, o Alexandre de Moraes vai ficar dentro do Supremo Tribunal Federal até 2040 e tralalá. Gente, até 2040 e tralalá, o Alexandre de Moraes vai ter que ter a certeza que a maioria do Senado não será composta por gente que defenda as liberdades. Então ele vai ter muito trabalho a cada 4 anos para fazer. Deputado, não sei se o senhor acompanhou alguns vídeos que o deputado Gustavo Gaia fez, se referindo à indefinição dos senadores do PSD, né, partido do Rodrigo Pacheco, e pedindo e fazendo uma campanha para que as pessoas nas eleições municipais não votem no PSD, né, 55 é o nome do partido. O senhor está na Câmara Federal, mas de que maneira o senhor tem ali contato com os senadores e com os senadores especificamente do PSD que até agora não se manifestaram nem contrariamente, nem favoravelmente ao impeachment do Alexandre de Moraes, e o senhor enxerga o PSD realmente como um grande problema hoje no Brasil? Olha, o PSD é um partido que ele está ficando igual o PMDB, né? Você vai para São Paulo, que é o meu estado, ele está junto ali, ele faz parte da base dentro da Assembleia Legislativa do governo Tarcísio. Aí quando você vai para o nível federal dentro do Senado, ele é base do governo Lula. Então realmente é complicado. Existe uma sensibilidade muito grande nessa campanha lançada pelo Gustavo Gaia, que é a seguinte: o PL ele não abarca toda a direita. Tem muita gente boa e muita gente de direita que está fora do PL. Né? A gente não pode aqui se enganar, dizer que nós somos os donos da verdade ou os donos de uma pauta. Longe de nós. Então muita gente acabou indo para o PSD. E em algumas cidades vai ter uma disputa entre PSD e o PT. Eu vou exemplificar para vocês. Em Catanduva. Em Catanduva tem lá o Ricardo Rebelato, fazendeiro, dono de clube de tiro, caminha comigo há anos. Não vou entrar no mérito, tá? Não conseguiu entrar no PL, ele está no PSD. Filiou o PSD lá atrás, para concorrer à prefeitura de Catanduva. A principal rival dele é do PT. Ele está cabeça a cabeça contra a candidata do PT. E em terceiro lugar está vindo lá a reeleição, o padre, que pulou para dentro do PL, né, praticamente no último mês de prazo que ele poderia fazer, ele acabou pulando para dentro do PL, mas está derretendo já a campanha dele. Nesse cenário de Catanduva, né, não tem como você dizer que a eleição do Ricardo Rebelato, que está no PSD, é um aliado nosso, representa base para o Kassab ou alguma influência dentro do Senado Federal. Até porque o prefeito, ele, ao contrário dos deputados federais, ele pode mudar de partido quando ele bem entender. Então, esse caso de Catanduva, certamente ele se replica no país inteiro. Então, no meu entendimento, uma corrida para você cancelar todos os candidatos do PSD, eu vejo que vai dar alguns problemas nesse sentido e pode acabar fortalecendo uma candidatura local de um partido de esquerda. Tá? O espírito do Gustavo Gaia é perfeito, a ideia é muito boa. Só faltou isso daí ter sido feito 6 meses antes, que é quando começa a se encerrar ali o prazo, né, para as filiações partidárias para que saíssem os candidatos.
E já dentro do Senado, eu não tenho contato com... Eu, de cabeça aqui, eu não lembro de ter contato mais próximo com nenhum senador do PSD, né? Na verdade, a maioria dos senadores que eu tenho contato dentro do Senado, quando eu preciso recorrer a alguma pauta, a algum pedido, são dentro do PL, né? Notoriamente o Flávio Bolsonaro. Rapidamente, só como curiosidade, né? Eu comecei a pensar em vir para os Estados Unidos depois do segundo turno das eleições de 2022 e tomei a decisão de vir depois da reeleição do Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Ali eu falei, bom, eu tive uma experiência, até eu não lembro agora de cabeça, não sei se o deputado vai saber, mas o Rogério Marinho teve mais de 30 votos, se não me engano, naquela eleição. Sim. Então, ali eu tive alguma esperança de que o Brasil tivesse jeito com o Rogério Marinho na presidência do Senado, e infelizmente não se concretizou. E o Rogério Marinho, que quando eu conheci o Rogério Marinho, ele ainda era deputado, foi em 2016, eu acho. Terça Livre acho que tinha 2 anos, e foi num debate maravilhoso, onde ele estava escovando o pessoal da ideologia de gênero, citando de cabeça, inclusive, textos de Karl Marx que os esquerdistas não tinham lido. Mas, deputado... O Rogério Marinho, se eu puder abrir um parênteses aqui, Claro. O Rogério Marinho ele tá tendo alguns trabalhos muito interessantes, tá? Ele criou dentro do gabinete dele, porque senador é uma estrutura sensacional, né? Ele criou dentro da estrutura do gabinete dele um observatório da oposição, tá? Então, ele faz um acompanhamento das pautas dentro do Congresso com o olhar da oposição, municia todos os parlamentares, não só senadores, tá? Mas deputados e assessores também, todos os parlamentares, quase que como um boletim, vamos dizer assim, do Congresso. E, além disso, também, agora dentro do PL, ele está tendo a possibilidade, foi dado a eles instrumentos para fazer aquilo que eu estava trabalhando, que era o Projeto Brasil. O que é isso? É um projeto igual todos os partidos grandes de esquerda têm, o PCdoB tem, o PT tem, para você esquematizar e começar a colocar no papel o que é essa parte acadêmica da direita. O que a gente quer quando a gente fala de energia? O que a gente quer quando a gente fala de geopolítica? Qual é o nosso interesse quando a gente vai falar de agro, de arma? Em pauta feminina, o que a gente faz para combater esse feminismo que sequestrou um movimento, né, que leva muita gente de espírito bom para pular para dentro da esquerda? Enfim, ele está conseguindo rascunhar e desenhar, e Deus quiser lançará formalmente esse Projeto Brasil, para que a gente saiba essas diretrizes. Porque um dos grandes problemas que a gente tem na direita é que, como o movimento ele é muito novo, a gente acaba indo para dentro do Congresso sem antes saber se identificar, sem antes ter definidas as nossas pautas. E aí, às vezes, você vai ver, vai ter senador defendendo pauta de globalista, questão climática, e ele jurando que está fazendo um bom trabalho, prestando um bom serviço, e, na verdade, ele está caindo naquela ladainha dos globalistas, né, que fala de questão de o nível do mar está subindo, aí vai o Algor e compra uma mansão milionária na praia. Eu falei, pô, legal esse cara, hein? Então, eu acho que o Rogério Marinho ele tem se destacado realmente como uma liderança dentro do Senado, e eu que estou acompanhando um pouquinho mais de perto ali dentro do Congresso, eu tenho que fazer aqui essa distinção, porque está sendo um trabalho muito bacana, muito interessante, e Deus quiser, após a eleição de 2026, nós conseguiremos ter a maioria de votos para elegê-lo presidente do Senado. Muito bom. Deputado, a gente tem acompanhado com preocupação, e eu queria saber de vocês, né, da oposição, como que vocês estão vendo a questão, por exemplo, dos incêndios, né? Agora, em agosto, aumentou em 4 vezes aí o incêndio do Cerrado, que de fato é um mês que costuma ter mais, mas a gente está vendo recorde atrás de recorde desses incêndios, várias denúncias, né, de incêndios criminosos, inclusive tivemos prisões de pessoas que supostamente teriam ligações, inclusive, com o PCC, né, que estariam começando incêndios ali em São Paulo. Mas não é só em São Paulo, tem o Centro-Oeste ali, a parte também do Distrito Federal, mas várias localidades do Brasil relatando um problema como nunca visto antes. E, de repente, o PT, o governo PT, né, através da Marina Silva, vem com essa história de confiscar propriedades. Porque incêndios criminosos o proprietário vai perder, porque ele seria o responsável. Ou seja, há alguma movimentação no Congresso em relação a isso, até para, de repente, abrir uma CPI, não sei como é que poderia ser feito em relação à investigação desses incêndios, porque me parece que o governo está se aproveitando da situação
para implementar uma política de confisco de terras. Como é que o senhor está vendo isso? A tua análise é perfeita, Max. Eles não dão ponto sem nó, né? Para o leigo, ele olha assim, ele fala: pô, mas calma aí, como é que o Lula poderia, né, incentivar ou tirar proveito dessas queimadas, porque vai desgastar a própria imagem dele, Lula? Eles controlam a imprensa, né? Eles têm a certeza de que, a depender da narrativa, eles podem fazer tudo. E é isso daí o plano. Para mim, né, esse deputado federal ainda pode ter opinião nesse país, para mim é justamente isso. Eles colocaram os serviçais deles, as conexões com organizações criminosas, com ONGs, para colocar fogo no país inteiro, para depois vir com essa história de confiscar a terra, como se aquela terra fosse do Estado ou se fosse do MST, ela teria, né, um destino diferente, né? Seria inqueimável caso estivesse nas mãos deles. Então eles demonizam, eles tentam demonizar o produtor agrícola. A gente tem que entender o seguinte, que a esquerda ela está se lixando para qualquer tipo de pauta social. Segurança, saúde, educação, esqueça isso. A prioridade da esquerda é o poder. Então, na cabeça desses doentes mentais, um fazendeiro é um bolsonarista. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que reduzir o poder deles. Você tem que retirar a influência deles. Não se espantem se daqui a pouco, né, começar a pipocar com mais força as teorias comparando o Cerrado à Amazônia, para você não permitir atividades agrícolas ou pecuárias dentro do Cerrado. Isso daí é para quê? É para bloquear os fazendeiros. Desde os anos 70, né, depois do excelentíssimo ministro Alisson Paulinelli, que Deus o tenha, a gente já consegue converter o Cerrado em áreas agricultáveis. Se você olhar o oeste da Bahia, né, Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, acho que é o exemplo que mais salta aos olhos de pujança de agro nesse tipo de clima, a gente já consegue fazer isso. Agora o governo Lula vai fazer de tudo para parar isso daí, porque é ruim para eles eleitoralmente. E eles conseguem colocar em prática, né, numa tacada só, além de você reduzir o poder do agro, ainda relativizar a propriedade e servir aos deles. Então tá fechado esse ciclo. Dentro do Congresso Nacional, essa narrativa eu não vejo ela com força para você aprovar uma lei onde você possa perder a propriedade das fazendas que sejam incendiadas. Tá? Isso daí não passa no Congresso. Mas, como a gente sabe, há muito tempo eles já entenderam que é muito mais fácil você controlar 11 ministros do STF do que ter que dialogar com quase 600 deputados e senadores. Então, o grande receio é que isso daí seja judicializado e, de alguma maneira, vá parar dentro do STF. Imagina uma relatoria do Fachin, né, que fez campanha para o STF, com diversas imagens já associadas na sua vida pregressa de apoio ao MST. Imagina ele dando uma decisão dessa. Então, esse é que é o receio. Por outro lado, a gente não pode deixar essa narrativa crescer. Então, temos que denunciar, temos que ir para a internet, temos que ir para a tribuna e, se possível, até fazer projetos de lei contrário, né, para que não se permita, por mais que seja óbvio e o direito de propriedade seja assegurado na Constituição, mas que não se permita de maneira nenhuma ter uma interpretação extensiva do uso social da propriedade, de maneira que os fazendeiros venham a perder as suas terras. Uma CPI, Max, pode acontecer? Pode ser também. Aí eu já deixaria a cargo aí da Frente Parlamentar do Agro, tá? A liderança do deputado Lupion, para ver se você conseguiria realmente rodar. Agora, isso daí só vai acontecer depois da eleição. Antes da eleição, o Congresso não trabalha a ponto de pegar essas assinaturas, acho eu. Perfeito. Deputado, hoje o senhor é uma das maiores lideranças do Brasil para o mundo, nos Estados Unidos, na Europa. A imagem, né, que todos os políticos têm hoje daquilo que tem de direita no Brasil hoje está sendo levado por você, Marcel Van Hatten, Gustavo Gaia, mas sobretudo o seu trabalho ali inicial com a sua proximidade com o Trump, etc. Como é que está sendo a recepção dos outros congressistas acerca da carta da congressista Elvira, junto com Chris Smith e o senador que foi governador aqui da Flórida, esqueci o nome dele agora. Rick Scott. Rick Scott. Acerca para pedir, né, para a Secretaria de Estado dos Estados Unidos da América o fim do visto, revogar o visto do Alexandre de Moraes, etc. Você acha que vai ter um maior interesse do Congresso americano, por exemplo, numa futura vitória de Donald Trump, que isso possa trazer bons ventos para o Brasil?
Alan, primeiro assim, a gente tem que destacar que toda iniciativa ela é muito bem-vinda. Eu estava outro dia conversando com uma pessoa próxima de mim e a gente relembrando que já fomos aos Estados Unidos bater na porta de deputado lá e você não conseguir ser sequer recebido. Às vezes tendo que falar com assessor. Então as pessoas no Brasil às vezes acham que essa conexão é algo tranquilo e fácil de ser feito. Não é não, gente, leva tempo. Tá? O Congresso americano é muito diferente do brasileiro. Eles são muito focados nos problemas internos deles. Então, você conseguir estreitar esse relacionamento a ponto de você ter uma conversa franca para poder explicar uma situação e atrair o interesse de um parlamentar americano, isso demora muito tempo, é à custa de muito suor. Por exemplo, o Chris Smith, ele levantou essa bandeira brasileira muito por conta da proximidade dele com o senador do Ceará. Caraca, me deu branco. Do Novo do Ceará. Como é que eu esqueci o nome dele, meu Deus do céu? Tá Qual que é o deputado? Do senador? Ceará? Girão? O Girão? Girão. Eduardo Girão. O Eduardo Girão tem uma proximidade Seu xará, Eduardo. Com Chris Smith desde os tempos que eles lutavam juntos, né, a favor contra a pauta do aborto. Então essa construção, para você chegar num ponto em que uma parlamentar americana vai pegar e vai colocar adiante um projeto de lei, igual a Maria Elvira Salazar falou, né, que aqueles que violarem a primeira emenda, que basicamente trata das liberdades, dentre elas a liberdade de expressão, aquele que violar a liberdade de expressão de um americano no exterior ficaria impedido de entrar no país. Só de fazer um projeto de lei desse já é sensacional. E ela agora está fazendo, né, querendo formar uma coalizão para você colocar com força suficiente para que o governo americano consiga realizar ali o impedimento, o cancelamento do visto. Se não estiver enganado, são dos 11 ministros da Suprema Corte brasileira. Como todo Congresso, né, é difícil, ainda que dentro da própria direita, você articular e ter uma 100% de unanimidade, mas eu acho que ela tem progredido, tem dado bons passos em favor disso, até porque ela tem moral para fazer, ela é descendente de cubanos, então ela só é deputada para defender essas questões de liberdade contra as ditaduras. Para quem segue ela nas redes sociais, você vai ver ela falando de Nicarágua, de Cuba, de Venezuela, de Coreia do Norte, de Brasil agora, de China, de Rússia. Então é uma parlamentar que é identificada com essas pautas. Então ela está dentro de casa dela. Eu acho que ela tem total condição de cada vez mais se somar a outras iniciativas. Eu acho que o Chris Smith, junto com o Jim Jordan que é o presidente da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados, uma pessoa muito próxima do Trump, e junto com o Chris Smith, que é o deputado mais antigo dos Estados Unidos, tem mandato e é reeleito desde 1983. Eu nem era nascido, o Chris Smith já era deputado. Então, essa soma de forças para fazer projetos de lei, para fazer pressão dentro do governo, eu acho que mostra algo inédito na história das relações legislativas do Brasil com os Estados Unidos. E isso é só o começo, tá, gente? Tem outras ações vindo por aí, tem muita gente trabalhando. Eu destacaria aqui, além dos parlamentares, o Paulo Figueiredo também tem feito um trabalho interessante, incessante nessa área, igual a vocês, tá? Acompanhem, siga o Alan dos Santos. Está na conta número 40 e tralalá, se não me engano. Daqui a pouco vai chegar 45. Na conta número 50, 45. Então vocês aí estão sendo uma pedra no sapato dos caras aqui, né, que estão rasgando a Constituição. Eu parabenizo vocês, eu reconheço esse trabalho, porque eu sei que não é fácil. Tá? Igual no Congresso brasileiro, a gente não discute muita pauta de Bolívia ou muita pauta mesmo de Nicarágua, porque nós também temos um monte de demandas internas aqui do nosso país. Mas eu fico muito feliz que a recepção dentro do Congresso americano está melhorando cada vez mais. E essa briga do Alexandre com o Elon Musk, ela potencializou isso. Ela permitiu que os americanos consigam enxergar de maneira mais clara que aqui não está sendo uma luta da direita contra a esquerda, mas uma luta pela sobrevivência das liberdades. Então a gente chega com mais moral, a gente chega com mais interesse lá fora, e eu acho que vai vir muita coisa interessante ainda, né? Ainda mais se o Trump for eleito. Perfeito, eu queria agradecer muito a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eduardo, muito obrigado. Também parabenizo você pelo trabalho que você tem feito pela luta da liberdade no Brasil. Você teve
aqui nos Estados Unidos diversas vezes para conseguir também que tudo isso fosse aprovado. Às vezes as pessoas não sabem, né? Mas eu estou aqui falando porque eu sei que o Eduardo está muito preocupado com tudo isso e está mantendo esse contato com parlamentares aqui nos Estados Unidos. Então, a gente agradece por você ter disponibilizado esse tempo precioso. O tempo com a família é o tempo mais precioso de um homem. Você, né, dedicou aí alguns minutos para a gente. Deputado, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Né? Quando o Alan me convidou, eu achei que seriam 2 horas de programa. Eu falei, cara, eu não vou ter, como falam os advogados, né? Eu não vou ter autorização uxória para conseguir fazer 2 horas de programa. Aí ele falou, não, cara, só participa lá, tá de boa. Então as crianças estão dormindo. Deu tempo de chegar aqui e bater esse bate-papo com vocês. E antes de sair, deixa eu só abrir um parênteses, né? Já que a gente estava falando de Estados Unidos, rapidamente explicar aqui, Lacombe, Alan e Max, o caso do Felipe Martins, que é um caso que também virá à tona logo após as eleições na Americanas, tá? O Felipe Martins, vocês sabem, ele foi preso no Brasil por supostamente fugir para os Estados Unidos, o que por si só já seria bizarro, né? Já é complicado você explicar para um estrangeiro essa situação. Mas existem diversos pormenores aí, porque inicialmente não tinha registro de entrada do Felipe Martins junto com o Bolsonaro no aeroporto de Orlando. O último registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos foi em setembro de 2022, por ocasião da Assembleia Geral da ONU, que o Brasil sempre abre, e o Felipe Martins, como era assessor internacional do presidente Bolsonaro, acompanhou o presidente Bolsonaro nessa viagem. Eu estava junto. A gente saiu do funeral da Rainha Elizabeth, fomos para Nova York. Então esse era o último registro de entrada do Felipe Martins. No entanto, no desenrolar da prisão do Felipe Martins, foi inserido, do nada, uma movimentação migratória dele, como se ele tivesse entrado no aeroporto de Orlando no final do ano de 2022, o que daria razão à acusação do pessoal da PF do Alexandre de Moraes contra ele. Mais uma vez, se ele tivesse ido aos Estados Unidos, isso não seria motivo suficiente para ele ser preso. Mas a PF Alexandrina estava se agarrando nessa argumentação. Só que essa inserção foi feita, Alan, olha só, os gênios, eu não sei agora se da Polícia Federal que abasteceram as autoridades migratórias americanas, ou se as próprias autoridades migratórias americanas, inseriram um passaporte que o Felipe Martins havia perdido, ou seja, um passaporte extraviado, que não estava mais válido. Sabendo desse erro, pouco tempo depois, o que eles fizeram? Eles aditaram e colocaram o passaporte correto do Felipe Martins, mas numa data que o Felipe Martins não foi para lá. E aí vem um detalhe que poucas pessoas sabem. Nesse meio tempo, o Felipe Martins estava sendo pressionado dentro da cadeia a assinar uma autorização para que Alexandre de Moraes pudesse pedir oficialmente os dados migratórios do Felipe Martins nos Estados Unidos. Olha a maldade do que a gente está combatendo. Se o Felipe Martins, na certeza de que não foi aos Estados Unidos, tivesse de boa fé assinado a permissão para que a PF de Alexandre de Moraes recebesse oficialmente os dados migratórios do Felipe Martins no estado de entrada e saída dos Estados Unidos, eles receberiam um positivo para a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Só que Felipe Martins, o que ele fez? Ele falou, não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo, estava sendo assessorado pelo advogado desembargador Sebastião Coelho e não assinou nada, continuou preso. Porque o que estavam tentando colocar na cabeça dele era o seguinte, Felipe, assina isso, a PF vai ver lá com as autoridades americanas oficialmente que você não entrou nos Estados Unidos e você será solto. Só que se ele tivesse feito isso, ele teria a surpresa de que viria um positivo lá dos agentes migratórios do aeroporto de Orlando, ainda que falso, mas positivo. O que levaria o Felipe Martins a ter mais um tempo na cadeia, o que levaria ele a perder, né, a força, a pressão para que ele saísse da sua prisão provisória, e seria um caso totalmente diferente. Isso daí, gente, essa história, ela já está sendo contada para parlamentares americanos que estão muito interessados nessa questão, porque isso daí é pauta da direita lá nos Estados Unidos. O controle migratório é pauta do Trump, é pauta do senador Mike Lee, é pauta da Maria Elvira Salazar, do
Jim Jordan, do Chris Smith, de todo mundo. E eles não podem entender que a segurança americana está sob risco de apenas um burocrata norte-americano decidir se, de repente, um terrorista entrou ou não entrou no seu país. Consegue entender a sensibilidade da questão e a probabilidade de que o caso do Felipe Martins vai se tornar um lead case? E ele vai chegar, não só, finalizando aqui, não só no Alexandre de Moraes, mas em toda a sua equipe da Polícia Federal, perfeito delegado federal Shor, porque quando uma dessas movimentações foi alterada, foi quando o senhor estava nos Estados Unidos para supostamente tratar de cartão de vacina de Bolsonaro e tal de joias, mas você estava lá e ocorreu o aditamento para o passaporte correto do Felipe Martins. Então, está tudo muito bem planilhado, está tudo nas mãos de congressistas norte-americanos, e a gente vai ver agora, Alan, quem é que vai dar a última risada. Quem é que vai ver o Mickey só pelas lentes de Alan dos Santos? Porque vai ser muita gente que vai ter problema para entrar nos Estados Unidos quando esse caso realmente for tratado de maneira apropriada dentro do Congresso americano. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. A minha cara, tô assim, rapaz, que delícia. A galera do corte aí, ó, a galera do corte. Que delícia. Última coisinha aqui, dá pra puxar só um assuntozinho rápido aqui? Tranquilo, tranquilo. Então, casado com gaúcha de Novo Hamburgo, como você também, eu não sei não, hein? É os três, né? Casado com a gaúcha. Faca na bota. Eu só sigo ordens aqui em casa. Se ela aparecer aqui abrir a porta, ela aperta essa também. Porta, ela não faz assim não, ela faz assim, ó. Esse é tipo Alexandre de Moraes, hein? É verdade. Porque ele é brincadeira. Ó, só o último tema aqui, porque eu tinha mandado uma mensagem do presidente Bolsonaro e ele falou que tem esse site aqui, Eduardo, que eu acho que está pouco divulgado, que é o site vereadordobolsonaro.com.br, e as pessoas podem ir lá e acessar por estado, né? E a pessoa clica lá e tem lá a lista. Por exemplo, aqui Rio de Janeiro, eu vou pegar a cidade do Rio aqui. Isso, aí pega o município depois, né? Isso, e aí você tem ali pelo município quem é o candidato a prefeito e os vereadores aqui. Queria que comentasse um pouquinho mais dessa lista, qual é a expectativa nesse ano de eleições. Professor Rogério Pires. O Rogério está ali, meu cunhado está aqui, ó. Professor Rogério Pires é muito bom. 22, aí, ó, o cara aí, ó. Essa lista aí, primeiro, gente, eu vou tranquilizar os candidatos, tá? Eu não tenho qualquer gerência sobre ela, não fui eu que fiz, mas ela está em constante modificação para serem inseridos, né, nomes que, porventura, não estejam nela ainda. Mas o propósito principal dela é que, muitas das vezes, o eleitor ele não presta tanta atenção no voto para vereador, tá? E aí o que acontece? Muita gente, por exemplo, o MBL. Se você for pegar os candidatos do MBL, eles são PhD em se camuflar nas eleições. Tem gente do MBL em São Paulo que há um ano parou de falar de Bolsonaro, o cara só dá porrada no Boulos, você assiste os vídeos do cara e fala, pô, esse cara aqui é o cara. Aí depois que ele é eleito, começa, né, aquele jeitinho Kim Kataguiri de ser. Então, para você evitar esse tipo de coisa, para você não deixar que realmente pessoas que queiram fazer, né, pautas como, por exemplo, contra as drogas, né, acabem votando em pessoas que têm um pensamento diferente, a gente está levando adiante essa lista, ela está sendo cada vez mais preenchida, e isso daí é só uma sinalização, é uma sugestão. Eu acho que sempre vale para o eleitor, até porque tem um plantel muito grande de vereadores aí por cidade. Cabe ao eleitor fazer a pesquisa dele. Eu sei que é clichê, eu sei que é chato e etc., mas é o ideal. Porque senão depois você vai realmente acabar sendo enganado. Você vai ver um vídeo do cara lacrando, né, numa manifestação da esquerda, metendo a pancada na esquerda, criticando o candidato a prefeito da esquerda, e na verdade aquela pessoa ali não necessariamente é uma pessoa que é alinhada com o seu pensamento. Então é a dica que eu faço para que você não acabe embarcando aí, de repente, prestando seu voto a um caroneiro e perdendo 4 anos depois, tendo que ouvir o cara falar contra pautas que você defende. Eu gostei aqui do mapinha. O mapinha é bem legal mesmo. Eu fui ler algumas cidades onde eu já morei aqui, né? Então, por exemplo, Rio Grande do Sul, eu fui aqui para Bento Gonçalves. Monte Belo não vai ter aqui, não, porque eu acho que Monte Belo é muito, muito pequenininho. Mas vamos lá, Bento.
Eu já morei em Bento, e tá aqui o Cid. Eu não me lembro de alguns nomes aqui, eu acho que só Carlos Posa, se eu não me engano, mas eu não lembro do pessoal que estava aqui. Eu É bom que eu entrei em Porto Alegre, por exemplo, dos Porto primeiros ali, Alegre, não deixa eu chegar tinha, aqui. não Vamos lá, tinha Porto fotinha do Alegre. Bobadra, pô. Bobadra, sensacional. Acho que não tinha a fotinha dele no começo. Eu vou reclamar lá depois. Falar, pô, bota a fotinha do Bobadra aí, pô. Aqui não tá não, realmente. Fernanda Bart também tá lá. Ah, Fernanda Bart. Bart, muito bom, É. combativa. Comandante Nádia também, faca na bota. Rio Grande do Sul é bem servido de mulher faca na bota, né? É. Fala aí, Lacombe. Coronel É. Ultra, eu liguei. Não dando facada na gente, né? Tá ótimo. Mas é bom ter esse mapinha assim, porque ajuda o pessoal, né? Vamos ver aqui, o Sim. do Fortaleza é o André, né? Aqui, o André. Sim. André é para prefeito. Né? É. Isso. Cara, vocês viram o André é vídeo de um excelente. cara da esquerda comentando que ele está desesperado, que tem várias capitais do Nordeste em que está tendo liderança de candidatos do PL? Não, Um vídeo muito Chora bom. mais, fala pra ele. Mas, Chora mais. mas olha a esperança, né, que a gente tem, né? Se a gente conseguir realmente reverter isso. Eu tenho muito Graças receio a da Deus. urna eletrônica, tá? Eu sou desconfiado igual, acho que a maioria dos brasileiros. Mas vamos ver o que vai sair daí. é isso. Max Cardoso. Não, agradecer novamente aí o deputado, pegamos mais um tempinho dele aqui. Deputado, obrigado. E com certeza teremos mais Eduardo Bolsonaro aqui nos próximos boletins.